Alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Bom dia a todos. Eu sou a professora Alessandra, estou aqui de volta com vocês, pelo menos algumas aulas aí junto com vocês, que já fazia um tempo que a gente não se via, não é verdade? Mas nós vamos continuar a ideia da recuperação. Só que eu estarei só acompanhando o chat aqui, que tem uma galera dando bom dia, mas quem vai dar aula para vocês hoje é um convidado muito especial. Eu não sei se ele é bom professor, não. Vou ser bem sincera, mas vocês terão aí um convidado especial. Então, produção, vou chamar o nosso convidado para poder dar aula, correto? Nosso convidado, por gentileza, se adentre ao espaço. Olá! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser hoje aqui o professor de vocês. É isso aí, para simbolizar aí a nossa última aula aí, colocando... Pode levantar a vinheta aí, ó, hoje aqui, ó. É isso aí, então hoje nós vamos... Peraí, gente, se eu não terminar a aula, é porque eu fui atacada, tá bom? Então eu corro esse risco de ser atacada aqui, ó. É isso aí, então hoje sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje um pouquinho mais a caráter aí, né, Ale, para comentar e falar aí. Continuando a ideia da recuperação, beleza? Beleza, lembrando que eu só não estou a caráter, gente, porque eu não tenho, né? Além de estar me recuperando, eu não tenho roupa chique que nem o Jonas. Então hoje nós vamos continuar aí esse contexto da aula que nós vimos anteriormente, referente aí à habilidade 1 do 7º ano. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é a seguinte, né? Então a habilidade 7 lá, habilidade 1 do 7º ano, que vai resolver e elaborar situações, problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, como nós vimos um pouquinho ontem, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, que nós vamos até ver alguns modelos aí mais para frente, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos. O objeto de conhecimento é múltiplos e divisores com número natural. Lê. Mas antes de você começar, eu tenho que fazer uma pergunta que fizeram aqui. Pode falar, e um pode falar. comentário. Professor José Aparecido perguntou, você é ator ou professor? Então. Eu juro que eu sou professor, eu sou formado em matemática e a gente já está há um longo tempo aí na carreira, estão uns 10 anos aí na carreira e tentando aí passar todo o conhecimento. Alunos aí, coloquem no chat, participem aí com o seu professor, então sempre colocando as orientações conforme as aulas, né, Ale? Verdade. E a professora Eliane falou que gostou do seu coletinho. Obrigado, agradeço aqui, ó, foi o que temos para hoje aqui, para essa semana um pouquinho diferente. Beleza? Agora eu deixo você começar a aula, vai. Então tá bom. Então, para relembrar um pouquinho o que foi feito ontem, né, que nós colocamos, tá a atividade que nós fizemos ontem para vocês lembrarem, né? Então, nós colocamos aí com a questão do horário, né? Então, por exemplo, quando você vai lá e toma os medicamentos, inclusive parecido a ontem, eram 9 horas e 4 minutos. Hoje é 9 horas e 3 minutos agora, exatamente, para essa atividade aí. Então, nós vimos ontem aí os múltiplos para tomar os remédios, né? Então, nós vimos aí uma questão de o horário que deveria tomar o remédio. Então, se eu tenho que tomar agora às 9h03, que é o caso que nós estamos fazendo essa atividade, eu deveria tomar depois às 11h03 e assim sucessivamente. Então, eu tenho que entender aí como o múltiplo está acontecendo. Basicamente, aí eu estou vendo uma relação entre essa dos múltiplos. Pensando nesse contexto, pensando nessa organização, Ale, os múltiplos aí, essa questão, eu tenho que encontrar também o que a gente chama de divisores, né? Lembrando que ontem eu coloquei aí uma definição não muito matemática, digamos assim, mas divisor basicamente é aquele que vai na chave. Foi a ideia que eu implementei ontem para a gente sempre entender que é aquele termo que a gente consegue dividir. Então, o divisor é o termo que a gente consegue dividir. Observando esse contexto, observando esse formato, pode pôr na tela para ele, diretor, que eu já vou iniciar com uma atividade. Então, a ideia é a seguinte, podemos dizer que 2, 3, 5, 6,
10, 15 e 30 são divisores do 30? Justifique sua resposta. Se sim, por quê? Se não, o porquê. Falta algum número? Qual número você acha que é possível também dividir o número 30? E não esquecer dessa relação forte que tem entre múltiplos e divisores. Eles estão diretamente relacionados. Aí vai depender da ótica que a gente está observando, né, os valores e, nesse caso, como que o enunciado está sendo colocado. Não é essa a ideia, Jonas? Isso mesmo. Então coloca lá para o seu professor, entra lá no chat. Pode me zoar lá no chat sem problema nenhum. Pode já estou te zoando, amigo. É que eu não estou te contando. Não estou entendendo. Pode ir lá zoar. Fala pro seu professor que eu tô parecido hoje aí, fica zoando. A professora Fabiana já falou, Ale, você sofre, sofre. Você não tem noção do que eu passo com essa pessoa. Então coloque lá no chat, enigmático aqui hoje. Então coloca lá, 3 minutinhos para vocês e a gente já retorna. Bom trabalho. Olha, Jonas, depois que eu fiquei lendo aqui os comentários dos professores a respeito da sua fantasia, eu tive que procurar as respostas corretas e eu achei, né? Corretas ou não. A interação acabando, gente, vocês não estavam entendendo. E a pessoa aqui lendo os comentários de vocês. Então, assim, ó, os alunos do professor José Aparecido, né, que é da escola Góes, João Góes, de Piracaia. Então, responderam que sim. Por quê? 30 dividido por 2 é 15, 30 dividido por 3 é 10. Então, eles fizeram todas as divisões, mostrando que são divisões exatas. Os alunos da professora Helenice também, da professora Natália, Emily, do 7º C, também colocaram essas observações sobre os resultados serem sempre divisões exatas, né? Não sobrar resto aqui
nesse caso. Mas, assim, é que nós temos muitas respostas aqui, todos eles corretíssimos. Boa, é isso mesmo. Nessa relação aí desse exercício, quando nós observamos, nós temos que entender principalmente alguma coisa. São algumas definições simples que você consegue interpretar. Para o número ser dar uma divisão inteira, tem que ser igual ou menor que ele. Essa é a primeira definição, né, Ale? Então, por exemplo, no caso é o 30, tem que ser o 30 ou menor que ele. Maior que o 30, você não consegue fazer ali, vai dar uma fração e um número 0, alguma coisa, né, Ale? Exato. Então, essa é a primeira relação aí para dar um número inteiro. Então, observando, pode pôr na tela para ele, diretor, a resolução, que é a seguinte, ó. Sim, pois se dividirmos todos os números, né? Então, um de cada vez, encontraremos resto igual a 0. Também pode-se considerar como resposta o fato do 30 é um múltiplo também desses números. Ou seja, se eu olhar a tabuada do 2, o 30 vai estar lá. A tabuada do 3 e assim sucessivamente. Ou, simplesmente, né? 30 dividido por 2. Eu gosto sempre de representar por fração, né? Então, 30 dividido por 2. 15, ó, deu... Ei, meu 5 também tem hora que é difícil. Hoje eu tô só me divertindo, gente. Então, aqui, ó. Então, 30 dividido por 2 dá 15. Então, todos os termos aqui, só que faltou um, né, Ale? Sim. Faltou um termo, né? Nós temos que observar aí que faltou um termo. E aí, depois, converse com seus alunos aí, ó. Fala no chat aí, conversem com seus alunos. Depois a gente comenta aí esse termo que faltou. Mas beleza. Na verdade, eles já escreveram. Já escreveram? Já colocaram esse termo aí que está faltando por aqui. Eu só não comentei para não pular, de repente, alguma etapa do contexto não, sem das problema. atividades. Comente aí no chat, vocês com seus colegas aí, coloquem no chat aí, alunos, o seguinte, qual que é o termo que se falta? Discutam, né? Comentem aí, entendam aí qual o termo que falta. Observando, né, esse contexto, mais para o final da aula a gente vai comentar sobre esse termo também, mas, observando esse contexto, eu posso observar também uma outra coisa. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte, ó, podemos dizer que 322 e 368 são múltiplos de 46. Ó, a relação é maior que o número, né? É maior que 46. Eu posso dizer que eles são múltiplos? Sim ou não? Só o 322? Só o 368? Ambos. Como que eu posso dizer aí? Então, de novo aí, 3 minutinhos para vocês. Comentem no chat aí com vocês, para o professor falar o que vocês colocaram. Se vocês quiserem colocar textão, o professor vai ficar chateado, mas vai ser interessante aí para vocês nesse chat menor. 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. So
Olha, gente, primeiro Jonas, tem várias respostas aqui. Aí, tirando uma dúvida, não, gente, ele não é o Zorro, ele é um vampiro, beleza? Professora Débora, eu não estou de fantasia, porque eu voltei agora de licença de recuperação de uma cirurgia e não tive tempo de ir atrás, tá? Então, eu não tenho, por isso que eu não estou. Mas, ó, imagina que a minha fantasia é a vítima do vampiro. Nossa. Pensa, ele achou isso péssimo, óbvio, eu sei disso. Mas, como disse a professora Fabiana, eu sofro na mão dessa pessoa. Então, quem sofre é vítima, correto? Deve ser isso mesmo. Lá. E ele concordando, só que não. Então, vamos lá. Ó. Os alunos da escola Francisco Teodoro de Andrade, lá de Andradina, disseram que sim, pois o resultado da primeira divisão é 7 e da segunda é 8, ou seja, resultados inteiros. Os da escola Antônio Marinho Venceslau disseram que sim, são múltiplos de 46. A Luísa, aluna da professora Aparecida, disse que sim, pois são divisíveis por 46. A Ana Júlia disse que 46 vezes 7 é 322 e 46 vezes 8, 368. E os do professor Vandoir, sim, porque se dividirmos 322 e 368 por 46, dá um resultado exato. E todas as outras interações vão por essa linha de resposta correta. Boa, é isso mesmo. Eu acredito que talvez vocês já tenham entendido a questão do que é o divisor, do que é o múltiplo, essa relação. Acredito que a grande maioria tenha entendido. Só que é aquela questão, né, Ale? Nós estamos numa recuperação e aprofundamento. Então, o que acontece? Para haver um aprofundamento, principalmente para esses casos, são casos aí de acontecer termos muito grandes. O 46, aí, se você observar, é um termo que você não encontra, você não monta a tabuada do 46 todo dia, né, Ale? A gente não faz essa literalmente questão não. todo dia. Então, o mais difícil aí seria essa questão de encontrar aí o termo do 46. Outros modelos aí de vocês fazerem é para uma fração equivalente. Então, por exemplo, eu vou dar uma sugestão, não é obrigatoriedade, não é o modelo. Então, por exemplo, 322. Lá, você quer saber se dividido pelos 46 dá certo. Vai dividindo, simplifica, divide por 2, divide por 3, divide por 4, etc. Você vai fazendo lá, 7 sobre 1 vai ser o termo que você vai conseguir encontrar. Então, aí é o valor, né? Por isso que 322 dividido por 46 vai dar 7. Você consegue ir simplificando passo a passo, bonitinho, aí é o caminho mais fácil. Pelo menos eu acredito. Mas, observando resposta aí matematicamente, eu posso dizer que, como colocaram, né? Que 46 vezes 7, que é uma tabuada que geralmente nós não fazemos, é 322. Então, eu posso dizer que lembra, múltiplo está lá na tabuada. Então, o 46, no caso aqui os dois termos, são múltiplos de 46. Mesma coisa para o seguinte, ó, 46 vezes 8 é igual a 368. Uma ideia aí também, né, se eu observar, é uma adição aqui, né, Ali? Então, 322 mais 46, eu teria aqui o valor de 368, que é o próximo, né? 46 vezes 7, 46 vezes 8. Sim, a gente pode fazer essa ideia da adição. Quando eu penso na questão do múltiplo, é bem isso que o Jonas falou. Se eu somar 322, então eu já sei que 322 é múltiplo, correto? Isso, descobri que 322 é múltiplo de 46. Se eu somar 46 a 322, quanto que vai dar? 368, correto? Isso mesmo. Então, ele também é um múltiplo. Então, a gente pode fazer essa relação, certinho. O que eu gostaria de atentar vocês, e principalmente tomar esse cuidado, que é o seguinte. O exercício, principalmente, ele fala... A forma da leitura, acredito que seja o primordial para esse tipo de exercício, e eu gostaria muito, alunos, por favor, deixe isso anotado no caderno, que essa relação talvez aí pode confundir vocês futuramente. Podemos dizer que 322, vou falar só o 322, 322 é múltiplo de 46? Então, eu estou falando se é múltiplo. Eu poderia falar o contrário. 46 é divisor de 322? Então, se eu invertesse os números, eu teria que mudar
essa relação de múltiplos para divisor. divisores. Tem que tomar muito esse cuidado, né, Ale? Sim, por isso na que questão da leitura. E foi aquilo que eu falei, né? Os dois, isso e você também tem falado nas aulas, a ideia de múltiplo e de divisor, ela está muito relacionada. Mas a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer essa interpretação. Então, se há um número maior em relação ao menor, o maior é múltiplo. Geralmente, isso né, no contexto, é isso mesmo. Nesse contexto, tá? Não é uma regra. Porque, de repente, se fosse 321, já não seria múltiplo de 46. Isso mesmo. Mas, nesse contexto, se eu pego a ideia do maior em relação ao menor, o maior é múltiplo. E o menor é divisor. Isso mesmo. Eu gosto muito, ó, eu apresentei para eles, pode pôr na tela para eles, por favor, diretor, que é a seguinte relação, ó, 322 e dividido por 46. Ó. O que está na chave, é óbvio, é divisor. E o que está fora, se der uma conta exata, né? No caso aqui é uma conta exata, Ale, o que está fora aqui é um múltiplo. É um múltiplo. Então, geralmente foi essa ideia que eu dei ontem. Não, geralmente nós não fazemos nesse modelo, mas Sim. é uma forma aí talvez mais simples de explicar o que é múltiplo, o que é divisor e qual a diferença. Beleza? Tranquilo. Vamos pensar numa próxima atividade, olhando de novo. Nós falamos lá do 30. Então, podemos dizer que 30 é, ao mesmo tempo, múltiplos de 3, 5, 6, 10, 15. E o divisor, no caso aí, de 30, 60 e 90. Essa daí dá até uma confundida. Tenta pensar, 3 minutinhos, a gente já retorna com os comentários. Olha, Jonas, várias respostas. Então, assim, a aluna Mariane, da escola Padre Antônio Dragoni, de Guapiara, respondeu: sim, se multiplicarmos, dará conta exata. E se dividirmos, também.
Boa. Ela seguiu essa lógica. Os alunos Jonathan, Isabelle e Victor, de Sorocaba, também disseram que sim. Os alunos da professora Eugênia disseram que sim, pois o resto é 0. Da professora Glauciane, desculpa, professora. Também da professora Fabiana, do professor José da Conceição, se eu não me engano é esse o nome. Da professora Rita, sim, usando o critério de divisibilidade. Boa! Nós vamos falar sobre esse critério Né? nas próximas aulas aí, que é muito importante. Mas, para esse contexto aí, basicamente tem duas perguntas, são duas perguntas em uma só. A pergunta é se o 30 em relação às outras alternativas aí. Pode pôr na tela para ele, diretor, que a pergunta, basicamente, a gente tinha que olhar o seguinte. Pode dizer que o 30, então, se ele é ao mesmo tempo, é de todos. Múltiplo, ó. Então, ele quer saber se o 30 é múltiplo desses. Então, como nós vimos que esses termos eram divisores do 30, então quer dizer que ele é múltiplo. Ou melhor, se eu olhar a tabuada do 3, a tabuada do 5, do 6 aqui, do 10 e do 15, o 30 vai estar no meio. Então, eu posso dizer que o 30 é um múltiplo desses. Essa é a primeira relação. A segunda pergunta, vou até apagar para vocês entenderem, que é a seguinte. O 30 é divisor, então, ele é divisor do 30, do 60 e do 90? Sim. Dividido por 30 aqui dá 1, dividido por 60 dá 2, dividido por 90 daria 3. Então, seria mais ou menos essa relação. Então, eu posso dizer que sim para ambas. Mas vamos entender aqui numa resposta um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais para observar esse contexto. Sim, ele é múltiplo, né, no caso dos termos citados, por quê? 3 vezes 10 é 30, 5 vezes 6 também dá 30, 6 vezes 5 dá 30, 10 vezes 3 dá 30 e lá o 15 vezes 2 dá 30. Então, eu posso dizer que todos esses termos aí dá 30, por isso que eles são, no caso aí, como a gente falou, do múltiplo. E do divisor? Do divisor também, ó, como eu falei para vocês, ó, se eu dividir aqui, ó, 30 dá 1, 60 dividido por 30 dá 2, e 90 dividido por 30 ali dá 3. Então, eu tenho que entender, ó, basicamente é muita informação, apenas em 2 linhas, né, Ale? É muita informação e eu tinha que dividir essa questão em 2 partes. A primeira parte para entender se é múltiplo e a segunda parte para entender, no caso aí, se ele era divisor. Olha que interessante, vamos lá de novo no que eu estou sempre comentando. Para falar que ele é múltiplo, ó, os múltiplos, né, ó, a questão aqui, ó, eles são termos, geralmente, aí eu tenho que observar que o 30 é maior que esses termos, Ale. Então, para o 30 ser múltiplo deles, né? Então, os termos são menores. E para ser divisor, repara, ó, o 30 é menor que os que eu estou comentando que é divisor. Para dar um termo exato, que nem eu falei para vocês. Se eu tiver um termo e dividir por um número maior, né? Lembra? Pensa na fração. Se a fração, o denominador, essa parte de baixo for maior, daria 0, alguma coisa, né, Ale? Exato. A gente tem que prestar bastante atenção nesse ponto. E você sabe, Jonas, que muitos alunos aqui trouxeram essa resposta completa do jeito que você trouxe, estabelecendo a relação entre todos, tanto na ideia de múltiplo quanto na ideia de divisor. E observando as demais respostas aqui, eu acredito que eles compreenderam bem essa ideia, viu? O que eu solicito aí para vocês, principalmente nesse tipo de exercício? Faça por partes ele, monta lá o exercício por partes. Parece um exercício simples, de uma resposta sim e não, mas tem muitas implicações para chegar no sim. E muitas também para chegar no não, né, Ale? Tipo, sim, tá. Mas por quê? Tipo, a Alessandra é bonita? Sim, mas tem vários motivos pelos quais a Alessandra é bonita, isso daí é fato. Né? Vamos para a próxima alternativa, diretor, por favor? Não, mas é nesse sentido de na explicar próxima atividade por quê, aí, né? na atividade Eu não ia 4. falar mais de mim, não, fica quieto aí. Na ideia de explicar por quê. É igual quando a gente fala para vocês colocarem a dúvida, de colocar direitinho qual é a dúvida, explicar. Só colocar, por exemplo, não entendi, não ajuda. Só colocar sim não representa necessariamente que vocês entenderam o contexto do porquê, não é isso? Isso mesmo. Vamos para a próxima atividade, por favor, que é a seguinte aí, ó. Considere o número 20. Então, eu tenho o número 20. O que eu quero? Eu gostaria que no item A você fale 3 múltiplos. No item B é possível. Aí eu gostaria... Mas podem colocar 3 também, tá? Eu quero saber os divisores. Então,
na A, 3 múltiplos, porque são infinitos, né? Na B, daria para colocar todos, mas eu quero que vocês coloquem pelo menos 3 aí. Coloca lá no chat, manda para o seu professor aí quais são para o professor colocar o seu nome aqui no chat, beleza? 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Olha, várias respostas, tá, Jonas? Infelizmente, a gente não consegue ler a de todo mundo, mas todos os alunos estão de parabéns, porque estão todos com respostas, assim, maravilhosas. Então, o Kaique Olavo, ele disse que, como exemplo de múltiplo, 49 e 60, ele deu 2. Né? 60 e 60, então acho que faltou alguma coisinha aqui na digitação. E divisores, 1, 2, 4, 5 e 20. Os alunos da Escola Celestina colocaram 80, 100 e 40 para múltiplo, e 1, 2, 4, 5, 10 e 20 para divisores. O aluno Ricardo e Matheus colocaram só os múltiplos, que são 20, 40 e 60. E se eu for continuar aqui, ó, gente, não dá tempo de ler todo mundo, não, mas todo mundo muito certo, com respostas assim, de que compreenderam a ideia, viu? Boa, isso mesmo. Vamos tentar observar aí nesse contexto. A primeira resposta aí, a ideia do múltiplo, sempre a gente está focando nisso, mas tentar pensar sempre na tabuada, né? Então, eu acho que é o caminho talvez mais fácil aí para vocês. O outro, nós vamos entrar em alguns critérios. Pode colocar para eles na tela, diretor, que é o seguinte, ó. Você poderia ter colocado 20 também aí, se pensar como a ideia, mas eu iniciei aí pelos 3 múltiplos com 40. Então, 40, 60, 80, o 100, o 120, 140 e assim por diante, né? Então, eu pensei, nesse contexto aqui, eu pensei na tabuada. Então, eu poderia enumerar várias respostas, né? Pode acontecer várias.
Já os divisores, lembram? O termo geralmente é menor. Inclusive, eu não lembro o nome do professor, né? A Lê que comentou que o resultado também da divisão é um divisor. Então, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, ó, Verdade. 20 dividido por 2, né? Então, quando eu divido 20 por 2, dá 10. O que está aqui vamos falar, tem que dar resto zero, lembrando, né? Sempre no resto zero. O 2 é divisor, e boa, professor, eu não tinha também lembrado disso. O resultado, né, o quociente, também é, ó. Reparem que o 2 e o 10 estão aqui, ó. Também são divisores, Ale. Verdade, eu também não lembro o nome do professor, não, mas peço ele desculpas. fez essa observação que é muito importante nessa relação entre múltiplos e divisores, né? Isso mesmo, ó, já peço desculpas aí por não dar o crédito, foi mal mesmo aí, perdi no chat que você comentou, tá? Então, pode voltar na tela para eles, diretor, que é o seguinte, então os divisores, 20 eu consigo dividir por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20, que é onde eu queria chegar aí que eu comentei para vocês. O 1, ó que legal, o 1 vai aparecer como divisor, Ale. Ele vai ser basicamente um divisor de todos os números. Qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo, né? Então, a gente sempre fala, os professores comentam, por isso que naquele exercício lá não tinha 1, e aí para vocês observarem. Toda vez que eu tenho um número que é divisível, o 1 é certeza, ali eu vou falar que é divisor. Então, sempre 1 aparece. Sim, o 1 ele é divisor de todos os números, na verdade, né? Não só números naturais, mas ele é divisor de todos os números. E foi exatamente o que eles responderam quando você... Eu falei para você, eles já estavam comentando, faltou um, e eu aqui quietinha, que eu não podia falar nada, né? Então, faltou um, aí você comentou, continuou. É o 1. Vocês estão, como eu disse já, vocês estão de parabéns. Isso mesmo. E também, para uma curiosidade aí, o múltiplo também, geralmente, de todos os termos é o 0. Então, 0 vezes qualquer termo, né, vai dar o 0. Então, 20 vezes 0 dá o 0. Aí eu tenho também o 0 como múltiplo. É uma relação aí, por isso que a gente também observa o 0. O crédito, João Paulo. João Paulo, professor? João Paulo. E aí, essa história do 0 como múltiplo... Crédito, professor José Laurindo, acabei de achar, ele tinha colocado também. Acho que talvez esse formato de chat aí ficou um pouco duvidoso no começo, mas eu acho que essa é a forma, principalmente de ajudar. Às vezes a gente esquece alguma coisa, né? Às vezes a gente passa alguma coisa despercebido, e às vezes nós erramos, e muito aqui, e essa participação de vocês é muito importante. Sim, a professora Reginalda ela falou assim, vocês não colocaram 20 como múltiplo, a aluna Carla colocou. Realmente, o Jonas ele começou pelo 40, mas aí ele comentou que o 20 ele entra nesse contexto sim. Isso mesmo. Então aqui nós encerramos mais uma aula. Pode pôr na tela para eles, diretor. Essa é a avaliação, coloquem lá o que vocês acharam da aula, se vocês gostaram ou não. Coloquem lá, podem me zoar, inclusive, lá, falar qual fantasia eu estou utilizando. Podem comentar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu vou me despedindo da aula de hoje. Muito obrigado, professora Alessandra. Hoje eu vou me despedindo aqui. Até a próxima. Galera, valeu. Ô, Jonas Drácula, obrigada também. Até a próxima aula.